Olá pessoal, vamos acessar o CIPAC para que possamos conhecer melhor a mesa virtual e as funcionalidades de protocolo para gerenciamento de documentos e processos utilizando o CIPAC. Ao acessar o CIPAC, nós damos de cara com essa tela, onde temos os módulos do CIPAC, não é apenas o protocolo, tem diversos outros. Temos acesso aos outros sistemas do SIG, o SIG-A, o SIG-RH, o SIG Planejamento e o SIG Admin. A maioria tem acesso a esses dois mais o CIPAC. Na parte superior temos a possibilidade de alterar a unidade quando você tem acesso a mais de uma unidade. Aqui temos alguns botões interessantes também. O de módulo, que abre essa tela quando a gente estiver em outra tela, abre os módulos. Alterar senha, abrir chamado, seria o chamado relacionado a STI, é um link direto para o chamado. Você preenche um formulário e solicita alguma coisa para eles. Portal administrativo, que também tem ele aqui. Então vamos acessar a mesa virtual. Acessando a mesa virtual, a parte superior permanece essas informações, são as mesmas. Aqui continua seus dados e a possibilidade de alterar entre unidade. Aqui temos um menu de navegação onde ele vai complementando de acordo com a aba que você acessa. E aqui temos algumas abas de funcionalidades, que são processos, documentos, despachos, memorandos. Estão memorandos aqui, mas hoje o sistema já foi atualizado para Office. Lembrando que eu estou utilizando o CIPAC de testes, arquivo e consulta relatórios. São consultas e relatórios pré-definidos. Nessa parte da mesa virtual aqui, mais ao lado direito, temos alguns filtros pré-estabelecidos. O primeiro filtro que a gente acessa ao acessar a mesa virtual é o de processo pendente de recebimento. No caso específico aqui, eu tenho 3 processos pendentes de recebimento. Algo interessante de se observar é que ao estacionar o cursor no número de um desses processos, eu tenho a apresentação dos dados gerais do processo. Nessa tela eu tenho informações de quem enviou o processo, a data de envio, a natureza do processo, a situação e tenho um botão aqui. Esse botão ele é um botão versátil na mesa virtual, porque de acordo com o filtro que você estiver utilizando nessa parte superior, esse botão pode ter uma quantidade diferente de funções e funções diferentes. No caso dos processos pendentes de recebimento, vamos observar aqui, nós temos o processo detalhado, onde eu posso ver detalhadamente o processo ao qual eu utilizei o botão. Posso gerar o processo posso gerar o PDF desse processo, visualizar notas quando houver notas, não é o caso desse, veremos essa parte mais adiante. Assim também como eu posso registrar o recebimento ou devolver esse processo. Eu posso receber em lote, todos, alguns ou apenas um. Tem um botão de atualizar, ele carrega novamente. Temos esse botão de mostra, onde há a possibilidade de uma página exibir
no máximo 25, no máximo 50, no máximo 100 por página. Certo? Ainda com relação aos filtros que podemos ter nessa primeira parte do mesa virtual, nós temos aqui a atual, que é processo pendente de recebimento na unidade, os processos abertos na unidade. O que é processo aberto na unidade? Processo aberto na unidade é quando é cadastrado um processo aqui, através do abrir dossiê. Como é que funciona esse abrir dossiê? O abrir dossiê ele é uma opção que permite a abertura de processo de uma forma que você possa realizar a inserção de documentos em momento posterior, inclusive a tramitação desse documento. Dessa forma é possível você começar a cadastrar e parar no meio do caminho para fazer uma outra atividade ou para cadastrar outro processo. Certo? Então, quando a gente clica aqui, processo aberto na unidade, são esses os processos que vamos ver. No caso aqui eu tenho 4 processos em aberto, que podem ou não ter documentos já incluídos neles. E fazendo aquela observação que eu tinha dito anteriormente, aqui, esse botão ele já vai ter outras funcionalidades. Aqui eu também visualizo os detalhes, as notas, só que aqui eu já posso alterar o processo quando houver a necessidade, posso adicionar documento ou solicitar o cancelamento desse processo. E ainda enviar processo. Como vocês podem ver, essa parte aqui também recebeu um novo botão. Na verdade, 2 botões diferentes. Novamente atualizar, mover processo, que seria uma forma de organizar os processos dentro da sua unidade, ou enviar processo selecionado. Como você pode ver, essa aqui é a mesa virtual onde a gente pode cadastrar gavetas e pastas. A gente vai ver isso mais tarde, em outro vídeo. Também temos aqui um outro filtro, são das pessoas na unidade, que você pode filtrar por quem cadastrou, por pessoa. Temos aqui a possibilidade de fazer outros filtros, ou pelo número específico, ou por algum outro detalhe que seja necessário. Continuando, temos processo na unidade. Aqui em processo na unidade, continuamos tendo a possibilidade de criar gavetas e pastas. Como aqui temos apenas a pasta padrão, que é a pasta e a gaveta todos. Posso também filtrar por pessoa. Ou por gaveta. Aqui a gente vai ver que apareceram novos botões. Atualizar permanece. Vou colocar todos. A gente tem mais possibilidades de exemplo. Aí temos mover, processo selecionado, que eu posso selecionar esse processo e mover para uma dessas gavetas e pastas que eu criei previamente. A gente vai ver essa parte mais à frente também. Eu posso adicionar o responsável a um processo. Veremos isso mais adiante. Ou eu posso enviar um processo.
Essas funcionalidades eu posso fazer tanto individualmente como em lote, dá para fazer aqui, todas essas que tem o botão aqui em cima. Eu poderia selecionar 3 processos e marcar como concluídos. Serviria para depois eu encaminhar ou dar um destino específico ou simplesmente arquivar na minha unidade. Também posso desmarcar com o mesmo botão. E posso arquivar o processo, tanto um a um, como em lote também, se for o caso. Mais uma vez, como eu tinha dito, esse botão é um botão muito versátil no mesa virtual. E nos processos da unidade, ele passa a ter outras possibilidades, outras funcionalidades. A parte superior continua, incluindo aqui o marcar como concluído, gerar o PDF, visualizar notas, quando houver notas, eu posso adicionar o responsável por aqui. Se tratando de processo físico, eu poderia marcar o local físico desse processo. Para quem tem processo físico ainda, é importante se arquivar, marcar onde ele vai ficar fisicamente. Eu posso adicionar novos documentos. Eu posso fazer juntada, como a gente já viu o que é juntada, que é a junção de documentos pré-cadastrados a um único processo. Eu posso fazer tanto a de processos, a juntada de processos, que vai ter por apensação ou por anexação. A pensar, ela vai ser uma juntada que é temporária, e por anexação é uma forma de juntar definitiva. Mas eu também posso fazer juntada com documentos, de processos com documentos já cadastrados. Se eu receber um documento avulso que ele seja relevante a um processo, eu posso fazer esse procedimento, que veremos mais tarde. Aqui eu posso cadastrar o despacho, adicionar, alterar ou remover o despacho. Posso cadastrar ocorrências. Aqui, diferente de notas, é algo mais pontual, específico para quem está atendendo o processo, para quem trabalha no processo, e fica na parte mais interna. Veremos isso mais adiante também. Aqui também posso tanto adicionar como alterar. Arquivar o processo e a famosa diligência. Se o processo foi recebido e há uma necessidade por ausência de documento ou qualquer coisa do tipo, de devolver esse processo, esse pode ser o procedimento até para evitar, uma forma também de evitar que você erre a devolução de um processo. Diligência, ela deve ser utilizada quando há ausência de documentos, a falta de padrões ou algo do tipo. Quando você vê que não consegue atender, você pode utilizar a diligência e complementar as informações. Você vai fazer isso e esclarecer aqui. Você pode usar esse campo de observação, justificando esse ocorrido. Veremos isso mais adiante também. Pois bem, continuamos. Processos criados pela unidade. Aqui nós veremos os processos, o histórico de processos que já foram criados na unidade, inclusive aqueles que estão abertos, pendentes, os ativos que foram apensados a outros,
você consegue ver todo o histórico de produção de processo da unidade. Os botões têm funcionalidades específicas do filtro. Posso mover esses processos para pastas específicas para organizar dentro da minha unidade. Continuo tendo a organização aqui. E eu tenho o filtro de processos arquivados na unidade, onde vão constar todos os processos que foram registrados como arquivados na minha unidade. Ok, aqui em processos arquivados, temos essas funcionalidades. Temos aqui a possibilidade de registrar o local onde ele está arquivado, podemos dizer especificamente. A data de recebimento, a situação, e aqui os botões ainda de movimentar, que eu posso criar a organização dentro dos processos arquivados. Eu tenho a possibilidade de desarquivar um ou vários processos em lote, se for o caso. Eu tenho aqui a possibilidade de transferência ou de empréstimo dos processos que estão aqui. Caso alguma outra unidade necessite de um desses processos para consultar ou a própria unidade ou uma subunidade, precise consultar um desses processos, você consegue fazer essa movimentação, possibilitando a consulta. Faz mais sentido nos processos físicos, mas em alguns momentos, por ter processo com a possibilidade de ter documentos restritos, a necessidade de fazer esse empréstimo para que eles consultem e que fique registrado também que essa movimentação foi para apenas de consulta, por constar como um empréstimo. Aqui uma característica legal de mostrar os processos eletrônicos, ele tem esse ícone ao lado, e esse ícone aqui, especificamente esse, é um ícone de quando há nota no processo. Aqui ele tem uma nota especificando, trazendo a informação, pode ser relevante dependendo da etapa do processo. E se tivesse aqui 5, 10, 3, quantas tivesse, apareceria aqui. Bem parecido com isso, temos aí documentos pendentes de recebimento, no caso são relacionados aos documentos avulsos, os documentos da unidade, criados pela unidade e documentos arquivados na unidade. Por último, temos aqui documentos pendentes de assinatura. Como é muito similar, eu não vou passar por todos, mas eu vou mostrar aqui os documentos na unidade. Aqui você também consegue ter uma organização de pastas específica da sua unidade. Temos as informações do documento, o número de registro desse documento, e temos algumas outras possibilidades aqui que veremos mais à frente. Posso mover em pasta, tanto um quanto conjunto de documentos. Eu posso enviar algum documento ou posso arquivar. Já no botão de funcionalidades, eu tenho a possibilidade de ver os documentos detalhados, que são aquelas informações de preenchimento. Aí eu tenho aqui despacho, a possibilidade de adicionar um despacho ou alterar. Posso registrar ocorrências ou alterar ocorrências no documento. Visualizar os leitores do documento. Como é um
a unidade de teste não teve visualização. Eu posso autuar processo a partir desse documento selecionado. Posso arquivar ou posso enviar o documento. É interessante observar com relação, da mesma forma, temos os pendentes de recebimento, muito similar ao que acontece com os processos. Vocês podem observar que os documentos avulsos ele tem um número de registro, o NUP, mas eles têm os seus números próprios, tipo a solicitação 03 de 2020, solicitação 02, solicitação 01. Aqui são de unidades diferentes, por isso tem o mesmo número, pode ver por aqui. Declaração, aí eu tenho essas possibilidades. Vale ressaltar a importância desse botão no mesa virtual, porque por muito tempo houve discussão de que não havia algumas funcionalidades, mas provavelmente boa parte dessas funcionalidades estão embutidas nesse botão. Aí eu posso ver essa questão todinha de criados pela unidade. Eu vejo todo o histórico de documentos que foram criados e documentos arquivados. E por último aqui eu tenho os documentos pendentes de assinatura. No meu caso específico eu não tenho nenhum documento pendente de assinatura, mas em vídeos posteriores veremos bem detalhadamente essa parte. Poderia selecionar e assinar o documento ou o conjunto de documentos que estivesse aqui. No ponto específico veremos isso. Ok, de maneira geral nós podemos ver onde ficam os botões, onde ficam posicionadas funcionalidades, algumas características da mesa virtual e vamos mais adiante para o próximo vídeo.